E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês, mais um vídeo a respeito de mangás, um quadro novo que eu pretendo trazer aqui pro canal, que é um quadro de indicações com mangás que você provavelmente não conhece, mas que deveria conhecer. E para inaugurar o vídeo, nós vamos falar a respeito do mangá Bremen, que foi um dos primeiros mangás que eu tive contato quando eu entrei nesse universo de animes e mangás. Então, se você quiser conhecer essa indicação de Bremen e quem sabe ficar curioso para ir atrás e saber mais a respeito dessa obra, continue aí no vídeo que após a vinheta eu vou falar tudo o que vocês precisam saber. Bom galera, Bremen é um mangá de Haruto Umezawa. E aí, como a gente costuma fazer nos vídeos de review, vou dar um resuminho aqui da obra para vocês também, sem dar muitos spoilers. O Reiji e o Romeo, eles decidem ir para a cidade de Tóquio para se tornarem os deuses do rock. Só que no meio dessa jornada, eles vão atrair não só músicas, mas também como muitos problemas. No caminho, Ryo e Fuji acabam se juntando a eles nessa trajetória para formar uma banda e se tornarem os deuses do rock. E juntos, eles formam a banda Bremen. Bom, como eu falei pra vocês, pessoal, o Bremen, ele foi um dos primeiros mangás que eu tive contato quando eu entrei nesse universo dos mangás. Se eu não me engano, faz uns 13 anos que eu li ele, né? Eu li lá pelas scans da vida, né? E aí vocês perguntam, mas Joey, por que você foi ler esse mangá Bremen, né? Eu acredito que ele seja um mangá não tanto conhecido. Bom, galera, foi simplesmente ali no Uni do Nite. Eu costumava fazer muito isso para conhecer novos animes e mangás. Eu ia lá, abria uma lista e ia lá escolhendo. Foi em uma dessas que eu escolhi, vou ler aqui Bremen e continuei. De começo, o Bremen, ele parece ser um mangá de briga de rua. O personagem Romeo, ele tem assim uma força descomunal e ele literalmente faz milagres com uma moeda de 10 ienes que ele tem. Tipo, ele taca aquela moeda, a moeda atravessa a cabeça das pessoas. Só que à medida que os capítulos passam, a música, que é o tema principal, que é o foco da história, ela acaba se tornando mais presente. E aí sim ele vira um mangá de banda, onde as apresentações deles aparecem mais. Só que a luta ainda aparece, só que com menos frequência. E esse mangá, Bremen, o nome Bremen, é inspirado em um conto dos irmãos Grimm, chamado Os Músicos de Bremen, onde um burro, um cachorro, um gato e um galo decidem se juntar para ganhar a vida com a música. E aí eles formam uma banda. Na história dos Músicos de Bremen, nós temos 4 animais. Cada um desses animais é representado por um dos personagens principais do mangá Bremen. Ele foi publicado na Weekly Shonen Jump, sim, galera, lá na Shueisha, a grande aí dos mangás, no ano de 2000. E ele foi finalizado no ano de 2005 com 9 volumes tankobon e 82 capítulos. Eu achei ele um mangá bem divertido de ler. Eu lembro que na época eu li tudo em uma sentada só, tudo de uma vez. Só que tem coisas que a gente tem que levar em consideração também falando de Bremen. Vocês sabem, que o mercado editorial, ele acaba exigindo muito dos autores. E a gente sabe que é um mercado muito competitivo. Você tem que se sobressair com obras que muitas vezes já estão muitos anos na revista e com obras que vendem milhões. Então você tem que ali aparecer no meio e ter o seu destaque para você acabar se tornando uma obra de destaque na revista também. E é muito difícil, você conseguir fazer um sucesso. A gente pode ver, por ano estreiam vários mangás, mas nem todos conseguem o devido destaque, Nem todos conseguem obter o sucesso. Para mim, o Bremen, ele começa assim, ele começa um mangá muito mediano, é aquele mangá muito do mesmo, e aí no meio dele ele fica muito bom, ele tem assim um destaque esplêndido, e aí quando tá arrumando pro final do mangá, é só ladeira abaixo. E aí o que isso tem a ver com o que eu falei aí sobre o mercado editorial? Eu acredito que o autor do Bremen, ele deve ter sofrido muita pressão, editorial, de querer fazer a obra dele dar certo. Ainda mais sendo um mangá de música no meio de mangás de batalha. Se a gente for ver, na época em que Bremen saiu, a gente tinha na Shonen Jump Naruto, One Piece, Hikaru no Go, o
começo de Death Note ele pegou, ou seja, né, o autor estava ali no meio de grandes e ele precisava tentar se destacar. Só que eu acho que o autor, ele acabou se perdendo. Ele foi tentando colocar um monte de coisa ali na história para abrir algumas pontas e tal, e ele não conseguiu encerrar da melhor maneira, ou ele deixava um monte de furo. Então, você cria uma expectativa muito grande por conta dos capítulos que você deu no meio, só que ali no final, o mangá não entrega aquilo que a gente esperava. O que eu acho que se o autor ele tivesse focado muito mais na música e ter esquecido alguns outros conflitos que ele queria ter colocado, o mangá teria durado muito mais. A minha única queixa com o Bremen é esse. É que ele é um mangá que vende música, ele consegue até entregar pra você a música, você tem, não é um mangá enganoso, tá, pessoal? Só que podia ter sido muito mais aproveitado, podia ter um foco principal pra Bremen ser um mangá totalmente focado em música. Na minha opinião, isso teria dado muito mais certo. Algo que eu preciso elogiar o autor é que ele consegue passar muito bem pra gente a sensação de ter uma banda de garagem, né, vamos dizer, porque a gente consegue entender como que é uma rotina de uma banda, principalmente dessas bandas, né, em início de carreira, de como é esse clima nos shows de boate, o que acontece nele, como que são esses festivais de música, como que é a ascensão de uma banda, como que é lidar com um agente. Todas essas sensações são muito bem transmitidas no mangá. Agora, sem dúvida, os personagens, eles são o ponto-chave da história. É o que vai fazer você se apaixonar por Bremen. Cada um deles tem os seus problemas e também as suas peculiaridades. Junto dos personagens, o mangá também aborda temas muito interessantes. Então a gente tem, né, o nosso protagonista, o Romeo. Ele é um malandro, mas ele também tem uma convicção ímpar. Ele gosta muito de ajudar os outros. Ele é daqueles personagens que tem uma energia lá em cima, tipo, sabe o Asta? É tipo um Asta da vida real. E grita igual o Asta também. E ele também é daqueles personagens que taca o foda-se pra tudo. Ele só quer viver a vida dele, fazendo as coisas que ele quer e que ele sente vontade. E na banda, ele é o vocalista. O Reiji, ele é o guitarrista. Ele é filho de pais bem-sucedidos, mas que não aceitam esse sonho, né, dele viver da música. Daí surge aquele primeiro conflito, né, de ir contra os ideais da família para seguir o sonho ou viver o sonho da família em vez do dele mesmo. E uma coisa muito legal do Reiji é que ele tem um topetão assim, né, bem característico. A Ryo, na época que eu li, foi a personagem que mais me chamou a atenção. Ela é uma mulher trans que foi expulsa de casa, né, porque os pais, principalmente o pai dela, não aceitou o estilo de vida que ela queria seguir, né, que ela nasceu como homem, mas sempre se identificou como mulher, então ela se veste como mulher e tudo mais. Tanto que, para sobreviver, ela teve que começar a trabalhar em um clube de sadomasoquismo, né, para poder ter dinheiro e sobreviver. Em alguns momentos é bem triste, porque tem cenas em que um arco até focado nela, em que o pai dela aparece e meio que rejeita mesmo, né, que fala para ela voltar a ser homem, que ela tem que ser homem porque ela nasceu assim. Só que, galera, o mangá, ele não entra tanto nessa questão crítica, né? Acho que ele coloca mais por colocar, porque a Ryo, ela é chamada, assim, de umas coisas bem chulas, e que quem aí é militante não vai gostar muito, porque, tipo, eles chamam ela de viadinho, de travesti, tipo, é daí pra baixo. Mas, pelo menos, é algo que a gente pode ver que acontece, que está aí, né, desde sempre, que foi abordado aí como tema do mangá. Uma coisa muito característica na Ryo é que ela usa uma bota com um salto de 40 centímetros, então, tipo, deixa ela com mais de 2 metros de altura. E na banda, ela é a baterista. E aí a gente tem o Fuji, que tem um passado bem sombrio, né? Ele participava de uma banda, né, chamada Ácido Sulfúrico, e essa banda, nos shows, eles davam drogas para as pessoas, para que as pessoas curtissem as músicas de uma forma diferente. Só que ele quer se livrar desse passado, porque o que ele gosta de fazer mesmo é tocar baixo, é tocar música, é fazer as pessoas felizes com a sua música. E ele tem um jeito bem carrancudo, é daqueles personagens isolados, mas que a gente sabe que tem um bom coração. E na Bremen, né, ele também acaba se tornando o baixista.
O mangá, né, além de abordar assuntos como o da Ryo, né, de pessoas trans, ele também aborda sobre gangues de ruas, ele também fala muito a respeito de drogas e também aborda temas como o lado bom e o lado podre desse meio artístico. Em alguns pontos ele tenta fazer algumas críticas, mas que elas não são tão levadas assim. Bom, Joey, você tá falando aí do mangá, mas você falou um monte de coisa e você tá indicando aí o mangá também como sendo uma coisa boa? Bom, galera, como eu falei, o Bremen, ele é aquele mangá pra você ler e se descontrair. Não é um mangá pra você levar tanto a sério assim. É por isso que eu resolvi indicar ele pra vocês. Se você tá procurando uma leitura aí só pra você se divertir, pra você se descontrair e conhecer um mangá com uma temática muito diferente, esse é o ideal. E se você também gosta de ver a evolução do autor em relação a traços, com o Bremen a gente tem. Se a gente pegar o início do mangá pro final, dá pra ver que o autor evoluiu e muito. Infelizmente, depois de Bremen, o autor não conseguiu emplacar nenhum outro mangá e aí não conseguiu mais sucesso na revista. Mas vamos torcer para que ele consiga aí voltar e viver de mangá novamente. Se você quiser ler Bremen, tem o link aí para você ler uma scan. Nossa, eu já está indicando scan. Bom, galera, Bremen é um mangá que eu tenho certeza absoluta que é impossível vir pro Brasil, né? Uma porque lá no Japão as vendas dele foram cada vez decaindo, então é um mangá que não vem, é uma temática que não vende aqui no nosso país. Então, o nosso único meio é recorrer aos meios legais que é a scan. Tem aí para você ler. E quando você lê, coloca aí nos comentários qual foi a sua opinião a respeito do mangá. Bom, galera, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei. Vocês deixando muito gostei, eu vou saber que é um quadro que a gente pode continuar aqui no canal e daí eu trago mais mangás. O intuito é esse, é trazer mangás nem tanto conhecido pelas pessoas. Então deixa aí o seu gostei e deixa aí nos comentários se você tem alguma indicação para fazer. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, mano. Falou!